É noite em Benares. Acendem-se as fogueiras que queimam os mortos nas margens do Ganges. Não há palavra para o zero em sânscrito. Outras palavras podem apontá-lo, como o céu ou o espaço, o vazio ou o ponto. Para o zero, desenhe um ponto nas mais antigas escrituras indianas. O zero é uma invenção indiana. Mas que zero? Há vários zeros. Há o conjunto vazio, o zero em aritmética, o zero que é representado com o sistema de coordenadas e assim por diante. Consequentemente, é bom lembrar que uma invenção não se reduz a um objeto, seja este uma palavra, um conceito ou um objeto construído como a bússola. Não. É preciso que exista em volta deste objeto uma teoria, uma visão de mundo que sustente este objeto. E, de certa forma, quando a bússola se instalou no sistema ocidental, ela já não era mais o mesmo objeto, a mesma bússola. Não é mais o mesmo zero, pois no curso da história as coisas mudam. A observação muda, os homens e a sociedade mudam. E pode-se dizer que a história consiste em entender bem que não se trata do mesmo objeto. Graciosa, olho, braço, fogo, montanha, terra, lua, céu, espaço. São palavras, números. Isto é aritmética, matemática, astronomia. Nada de números nem gráficos na ciência indiana. Apenas imagens literárias, metáforas. Um jogo ilimitado de sinonímias que caracterizam o sânscrito. É poesia, como diríamos no Ocidente. Nos textos em sânscrito, os grandes números se apresentam na forma de verso ou estrofe. No Siddhanta de Aryabhata, o seno e o cosseno já eram mencionados por volta do século V de nossa era. Os grandes números ou tabelas trigonométricas, conhecidas muito antes pelos indianos, surgem na forma de trocadilhos ou aforismos. Para os indianos, os números são uma legenda, as palavras são números. E a palavra sutra, que em primeiro lugar designa um estilo ou um aforismo, também significa uma regra. Quando não são grandes ou não estão em um verso ou uma estrofe, os números indianos se inscrevem da maneira mais simples do mundo. Da maneira que o mundo inteiro escreve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. O sistema decimal. Estes números que vimos na China e dizemos ser árabes são indianos. Os indianos dispunham de palavras específicas para contar até 10 à potência 12 ou 1 milhão de milhão, podendo chegar a 10 elevado à potência 23 ou até 53. Os barcos do Ganges, as abelhas da figueira, as pipas de papel são imagens, legendas para a álgebra, a trigonometria, o zero e a aritmética. E este Palácio de Marajás, o Palácio dos Ventos em Jaipur. Nele há uma imensa escada de pedra em direção ao céu. É um triângulo retângulo, um observatório astronômico. Há outros quadrantes solares aqui, esferas, escadas de pedras. Some 4 e 100, multiplique por 8, acrescente 62.000 e assim terá o valor aproximado da circunferência de um círculo cujo diâmetro é de 2 miríades. Esse verso de Aryabhata, matemático do século VI, nos dá a fórmula muito precisa sobre o valor aproximado da relação circunferência por diâmetro. 62.832 sobre 20.000 é igual a 3,1416. O nome matemático do círculo: indiano? Árabe? Grego? Chinês? Um dos mais importantes tratados de astronomia indiana, o Mahasiddhanta, foi traduzido do sânscrito no ano 770 a pedido do califa Al-Mansur. Foi nesta época que a Índia foi invadida
e que o céu indiano tornou-se árabe, trazendo com ele as ciências que o acompanham. Este é o rio Indo que cruza a Índia inteira. Índia, em antigo persa, hindu, corresponde ao sânscrito Sindhu, o Indo, que quer dizer rio. Índia quer dizer rio. Eis um triângulo retângulo. A linha transversal de um retângulo produz por construção de um quadrado o que produzem o comprimento e a largura separadamente. O quadrado se forma, assim como a hipotenusa e os dois outros lados, o ângulo reto. O teorema de Pitágoras some nas águas do Indo. Os indianos não o chamam de teorema. Será ou não o teorema de Pitágoras? Este teorema foi descoberto porque havia teoremas antes dele. E graças a esta descoberta, muitos outros teoremas surgiram depois dele. Não se pode imaginar uma única geometria onde haveria apenas o teorema de Pitágoras. Não! Ele está incluído como uma joia em um anel ou um barco em um rio que corre. Ele é incluído em um processo que o precede e o segue em sua demonstração. Consequentemente, se isolar o teorema de Pitágoras, pode reconhecer uma forma deste tipo. E aí disseram, aqui está ele, é este. Mas quando não se tem a totalidade do rio, ou seja, o conjunto da teoria que inclui o teorema de Pitágoras, também se pode dizer, não, este não é o teorema de Pitágoras. É outro mapa, outra legenda, outro mundo. Seu centro é Arábia, Turquia, Irã, Uzbequistão, Paquistão, o mundo árabe e islâmico. Zênite e Nadir são palavras árabes para designar o alto e o baixo do céu, o alto e o baixo do mundo. Na Terra das Mil e Uma Noites, um viajante segue sua rota. É Marco Polo. Seu livro de maravilhas se abre novamente diante de nós. Os árabes, filhos do deserto, cujas casas são feitas de areia e estrelas. Aí estão os grandes viajantes, os mercadores que seguem todos os caminhos, aos quatro ventos, enchendo suas bolsas de tesouros, os de países milenares, da seda, do conhecimento. Aí estão as estradas de areia do deserto do Iêmen, das tábuas toledanas da Espanha, Síria, Istambul, Samarcand, Karachi, até os confins da China. Eis o imenso quebra-cabeça formado, a imensa mistura que nos produziu. Árabes, intermediários entre Ocidente e Oriente, mercadores de especiarias, sedas, de conhecimentos gregos, indianos e chineses. Vamos ver. As tendas são montadas uma por uma. E dentro delas, tecidos bordados, cores, estampas, sedas das Índias e da China. Fala o idioma desses nômades adormecidos sob os amplos tecidos que os separam das estrelas. O céu seria árabe? Há nomes latinos. Sirius, que é a maior estrela do céu no inverno, é um nome latino. Arcturus, na ponta da grande ursa, é um nome grego. Mas se olhar na véspera deste céu de verão,
verão Rigel e Betelgeuse, que são nomes árabes. Consequentemente, o céu fala vários idiomas. Ele mescla vários idiomas e religiões. Ele fala latim, grego e árabe. Se passar para o hemisfério sul, o mesmo ocorre com Fomalhaut, que é a primeira estrela que aparece no horizonte quando se passa para o Equador. Seu nome também é árabe. O céu é mestiço e é uma excelente imagem das ciências. Os idiomas e as culturas são reunidos em uma mesma observação comum. Na astronomia, os nomes das estrelas se originam de vários idiomas. Os nomes das disciplinas também são de vários idiomas. Geometria é de origem grega, algoritmo ou álgebra são de origem árabe. Algoritmo, sistema de aritmética decimal. Vem do nome de Al-Khwarizmi, um dos maiores matemáticos iranianos de língua árabe. Foi ele que redigiu o primeiro tratado de álgebra, tirado dos hindus, que o tornou mais claro e acessível. Ele intitulou sua obra Hisab al-Dijabr, o que significa a arte de fazer com que dois desconhecidos sejam iguais a uma grandeza conhecida. O termo álgebra vem diretamente de al-Dijabr, que é literalmente a união de partes separadas. Ele também significa aquele que reduz fraturas. Para os árabes, os números que chamamos de árabes são indianos. Em árabe, 0 se diz cifre, que literalmente é objeto vazio. Traduzido para o latim, ele tomou o nome de vento, zéfiro, que virou zero. Eis um mapa do mundo. O Império Bizantino vai da Grécia ao Egito, cobrindo todo este eixo fértil, e em direção ao leste o Império Persa, que vai até a Índia. Por volta de 630 de nossa era, um povo que partiu do deserto da Arábia começou a ocupar as terras na direção oeste até a Espanha e na direção leste até a Índia. Sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, século XV. 10 séculos para os árabes e para o mundo árabe islâmico. Um dos mais famosos de seus tradutores foi Unaim. Seu trabalho foi tão apreciado que o califa depositava-lhe uma soma de peso equivalente a dos livros que ele traduzia. Assim, uma quantidade imensa de traduções começou a surgir, do grego, siríaco, persa e hindu. Traduzir, reunir, abraçar o saber. Foi o que os árabes fizeram. Eles criaram centros de estudos, academias, bibliotecas, locais de troca e de traduções. Estes centros se chamavam Casas da Sabedoria. A partir de uma tradução, brilha uma ideia. Ela explode e se desenvolve. Alguns séculos depois, nós, ocidentais, fomos tomados por esta mesma febre de traduções dos monastérios. Traduzimos manuscritos árabes para o latim e, de repente, percebemos que nos manuscritos árabes havia, ao mesmo tempo, os vestígios gregos, elementos de Euclides, ou, às vezes, o corpus hipocrático, mas também extraordinárias invenções que pertenciam à civilização e à cultura de língua árabe naquela época. Na Alta Idade Média, por volta do século V d.C., com o fechamento da escola de Atenas por Proclus, que foi um comentador de Euclides, assistiu-se a uma grande viagem de todos os cientistas gregos para o leste. No momento da decadência da civilização grega, há uma espécie de debandada.
Partindo para o leste, eles se dirigem para o que hoje chamamos de Oriente Médio e vão até Bagdá. E lá, eles tiveram um encontro extraordinário. De fato, Bagdá foi um centro absolutamente cintilante durante 2 séculos. Por quê? Porque lá estavam os gregos no velho caminho da conquista de Alexandre, pois este passou por lá e deixou muitos rastros, inclusive científicos. Depois foram os persas, pois há um fundo de ciência persa. Em seguida, vinda do leste, toda a riqueza da civilização indiana. E de repente, em Bagdá, houve uma extraordinária mestiçagem entre a ciência grega, persa e hindu. E esta mestiçagem durou 1 século e meio, não mais. Por quê? Porque alguns anos depois, algumas dezenas de anos, chega o imenso fluxo da conquista árabe. Quarta mestiçagem, chega a ciência árabe. Povos de origem beduína do deserto, pequena tribo, importante no início da Hégira, até explodir de maneira extraordinária e ocupar todo o antigo mundo da antiguidade. E quase de um dia para o outro, em Bagdá, surgem 4 ciências. A grega, a persa, a árabe, que tinha acabado de chegar, e a hindu. Todas irão reunir seus 4 afluentes para formar um rio gigantesco. A ciência é um verdadeiro rio. Se subir os seus afluentes, por exemplo, os afluentes do rio Garonne, na França, chegará a um afluente dos Pirineus até o maciço central em determinada montanha. De fato, esta água vem dos Pirineus, de tal vale maciço central. Mas ela só se torna científica no principal curso do rio, pois a ciência é o fluxo. A história das ciências é essa. Podemos dar alguns exemplos. Em astronomia, em Bagdá, começam a retomar os velhos textos em sânscrito, que testemunham as observações dos planetas, assim como os textos gregos, testemunhos da mesma observação com o fundo persa. E assim, os cientistas árabes refizeram pacientemente as observações astronômicas. Como é que elas puderam ser mais precisas? Pois todos os hindus são bons calculadores, já que se acredita que foram os inventores da trigonometria ao usarem o seno do ângulo e os gregos estavam próximos. Portanto, matemática, cálculos, astronomia progrediam de maneira impressionante. Por quê? Por causa do confluente desses 4 idiomas, dessas 4 culturas, dessas 4 partes da história. O mesmo problema pode ser colocado durante dezenas de anos ou até séculos. E este problema muda em função dos tempos, dos lugares, dos ângulos e às vezes dos idiomas. Além do mais, ao se transformar, esse problema vai se tornando completamente mestiço, carregando consigo 1000 confluências e influências. Essa mestiçagem pode ser comparada a este traje de Arlequim, costurado com pedaços de pano, cores e tamanhos diferentes. Esta roupa parece um mapa geográfico, um mapa da Europa, com Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra e Escócia. Vejam como estas peças de roupa podem ser aplicadas ao mapa. Se fizéssemos um mapa das culturas, dos idiomas, teríamos este manto de Arlequim superposto. Mas na ciência, a coisa é diferente. Existe um traje de Arlequim
E existem pessoas com idiomas diferentes, que não têm as mesmas crenças, nem as mesmas culturas. Mas eles se unem em uma linguagem e cuidam de objetos como o manto de Arlequim, que se torna, de repente, a roupa de Pierrot, toda branca. Todas as cores se unem em uma só, sendo o branco a soma de todas as cores. A Europa recebeu o livro de Marco Polo com entusiasmo. Mas os leitores acreditam mais em uma ficção científica do que em uma descrição da realidade. Enquanto essa gente acreditava que alquimistas transformam os metais em ouro, que os anjos podem dançar na ponta de uma agulha, que monstros cuspidores de fogo engolem barcos que ultrapassam o disco da Terra, essas mesmas pessoas não imaginavam que um imperador fosse rico bastante para comandar 10.000 cavalos brancos ou ter papel moeda. Marco, seja sincero comigo, pelo santíssimo nome do Salvador. Diga que você jamais esteve em Catai e que jamais falou com o imperador da China. Fale comigo. Em mim você pode confiar. Diga que foi tudo fruto de uma fábula, de sua fantasia, que é tudo uma lenda. Não é uma lenda. Não é uma fábula. Não é mentira. É tudo verdade. É verdade. Verdade. E eu juro pelo santíssimo nome do Salvador. E juro mais ainda. Eu só contei a metade. A metade de tudo que eu vi. Ao morrer, esse maravilhoso viajante nos deixa um livro maravilhoso. O Livro das Maravilhas, tanto que ninguém acredita nele. Ao morrer, ele diz: não contei a metade do que vi. Esse Livro das Maravilhas é a ciência, e a ciência é esse livro. Mas hoje, há outra maravilha que existe há pouco menos de 10 anos e que nós lemos diariamente. É esta imensa rede de comunicação que cobre todo o planeta e que faz com que possamos nos conectar com qualquer biblioteca, qualquer servidor do mundo inteiro. E agora podemos ler todos os livros. Hoje temos em casa o Livro das Maravilhas, que é esta conexão em tempo real com a qual podemos obter informações de diversos centros. E podemos ler esse livro, porque talvez nós tenhamos chegado ao fim das viagens. Antigamente, era preciso se dirigir aos centros do conhecimento como se vai a uma peregrinação. Para mim, era preciso ir a Paris ou para outro a Stanford. Ou antigamente, ia-se para Pequim, Bagdá ou Cairo. Hoje, o conhecimento vem a nós. Antes íamos até ele, agora ele vem a nós. E isso é uma viagem totalmente diferente de todas as viagens das quais falamos. Não é o homem que se desloca em direção ao conhecimento, mas o conhecimento que se desloca em direção ao homem. E isso é uma nova maneira de dizer que qualquer aprendizado é uma mestiçagem, que qualquer pedagogia é uma viagem, só que uma nova viagem. Qualquer informação é um encontro, mas agora um novo encontro. Todo conhecimento vem do outro. Portanto, qualquer conhecimento deveria se parecer com o amor.